isso o Egito foi, de longe, assim, a pior experiência. Vou falar pra vocês... Parte 2 do vídeo em que eu reajo ao vídeo que vocês me mandaram do Fê Leal, youtuber, falando sobre o Egito. Bom, o vídeo é para ser pausado quando eu achar que tenho que pausar, afinal de contas, se for para deixar o vídeo direto, o vídeo vai ser o vídeo dele, não faz sentido. Se eu for deixar para falar no final, eu vou ter esquecido, e vocês também, o que foi falado lá atrás. Então é um react, todo react precisa ser pausado quando necessário, afinal de contas eu estou dando aqui a minha opinião como profissional, porque trabalho na área há 20 anos, então quero dividir com vocês aqui a minha opinião de quem é formado em turismo, tem programa de viagens na TV e por aí vai. Então vamos à continuação do que eu falei na parte 1, que é a parte que ele chega nas pirâmides. E como é que foi isso? Vamos ver. Vamos dizer assim, o que mais me impressionou mesmo é ver isso aqui agora. E o contrastante que eu disse no início, eu acho que é pelo fato de que você vai ver as pirâmides, que é um lugar muito legal, que é um lugar que arrecada muito dinheiro. Só que das pirâmides, você vê assim Cairo, e Cairo tá completamente detonado. Uma civilização muito antiga, uma história muito rica, parece que não prospera. É uma pena, gente. Coisa. E esse contraste, ele gera um... E sabe o que eu gostei do que ele falou aqui? Parece que não prospera por alguma coisa, porque eu tenho aqui um adendo pra dar. Eles são tão mercenários, mas no nível que só quem já foi pro Egito sabe, como turista falando, né? E como profissional também. Mas eles são tão mercenários que, não sei se você acredita em energia, mas pensa-se tanto em dinheiro, em um contraponto não saem da miséria. E como eu falei no vídeo anterior, o dólar para eles é assim, 5 vezes mais, 5 vezes mais do que a nossa moeda para eles. Mas se for para a conversão da própria moeda, que é a libra egípcia, 10 vezes mais. Então assim, eles ganham muito dinheiro com o turismo, mas não saem da miséria. Louco, né? Cômodo também, porque esse contraste tá ligado a uma coisa bonita, uma cidade que tá completamente caótica, tudo acontecendo, e obviamente eu já tinha todo o background de experiência negativa, que eu tinha sido roubado, etc. E aí chegando nas pirâmides, você se impressiona, mas você começa a ficar chateado. Por que chateado? Porque a cada passo que você dá nas pirâmides, alguém vem e te para querendo dar um golpe. É literalmente isso, gente. A cada passo é alguém querendo te dar um golpe. Aí a pessoa vem falar assim, mas em Salvador, já muitos comentaram no meu vídeo, Salvador e Rio de Janeiro também tem isso. Não tem, nada parecido com o Brasil. Quem te para querendo falar que você não pode ir por aquele caminho, eu sou o guia que trabalha aqui dentro. Isso acontece muito, tá? Presta atenção. Você vai chegar na pirâmide, quando você passar da primeira parte, assim, que você vai chegando nas pirâmides mesmo, vai chegar um cara e vai falar com você, olha, não, você não pode andar aqui, eu trabalho aqui, vem comigo. E aí qual foi o erro dele? Não estar com um guia de turismo. Tem que estar com guia. Ainda mais se você está gerando conteúdo, eu não sei qual eu não sigo o canal dele, mas se você está fazendo algum conteúdo para a internet, no mínimo você precisa saber aqui qual é a história das pirâmides, quais são os nomes das 3 pirâmides de Gizé, tudo, até para você passar. Porque por mais que o canal dele seja mostrar a experiência, lá no Egito não é nem só por questões de conhecimento sobre a história, e sim de segurança. E é o que eu falo, no Egito tem a máfia do receptivo local, que são os guias, as agências locais. Infelizmente é um lugar que só dá para ir com agência. E quem foi sabe do que eu estou falando. Quem tem um pouco de colocar a mão na consciência, quem tem um pouco de coerência, vai concordar comigo. Afinal de contas, não foi uma vez que eu fui para o Egito, eu vou ao Egito todos os anos levando grupos, mas com toda a infraestrutura e segurança. Porque quando a gente fala de viajar sozinho no Egito, a gente não está falando só do seu conhecimento que você está deixando de receber. Não, a gente está falando da sua vida. É muito sério isso, gente. Então, o primeiro erro dele foi isso, não estar com o guia local, porque com o guia local que eu falei para vocês da máfia, eles repelem esses chatos aí que estão ali o tempo todo para te aplicar golpe. Nessa, ele não trabalha lá, ele é um cara aleatório, ele só quer te levar pra um lugar e pegar sua grana, basicamente isso. E aí depois vai chegar outros caras com um camelo, falando, você quer dar uma volta no camelo? Quanto você acha que custa? Aí você fala, $10, aí $10 vira 20, vira 30, vai chegar com o camelinho, você tira uma foto com o camelo, aí você vai lá, tira uma foto com o camelo, dá 10 agora. É tudo balela, é uma gorjeta, não é, ele vai te pedir 50, 100 euros, eu passei por isso, tem um vídeo aqui no meu perfil falando sobre isso, queriam me extorquir, no final das contas, eu como tenho 1,86 m, sou homem, consegui fugir. Agora imagina uma mulher viajando sozinha, e não é balela, gente, acontece todo dia, toda hora. Entendeu? Dá $10, dá $20. Não, mas você falou que a foto era brinde. Era brinde. Não, não é brinde, tem que pagar. Esse tipo de coisa vai incomodando, porque não é um ou Exato. Dois. É todo momento que você tá andando. Você não consegue tirar uma foto em paz sem alguém vir te parar. Thank you. Não, mano. Thank you. Cara, não tem um momento que você não tá andando que não tem alguém tentando te empurrar um golpe, sabe? Isso é uma coisa extremamente negativa. Oferecer um camelo, na produção ofereceram um camelo, gente. 2 camelos e 2 galinhas, sei lá. Quanto foi 2 camelos e 3 galinhas? Ofereceram camelo e galinha pra mulher dele, né? 3 camelos e 2 galinhas. 3 camelos. Olha que isso vale muito. Vale duas muito. Galinhas. Olhei pro cara e falei, cara, você tá falando sério? 3 camelos e 2 galinhas. Eu falei, cara, que vontade de esganar você. 3 camelos, cara. O que eu vou fazer com 3 camelos? Pô, 2 galinhas eu consigo fazer. Aí veio o ponto que eu falei pra vocês. Não, a galinha ainda dá pra levar. Agora imagina você levando um camelo pro Brasil, né? O
o sinal de Deus. E o sinal de Deus, ele finalmente chegou. Na volta, a gente estava num táxi, e aí eu vim pensando no táxi, será que eu devo estar aqui no Egito? Será? Eu tava pedindo sinal pra Deus, falando, Deus, por favor, eu devo ficar ou não? E se eu for embora? E o prejuízo que eu vou ter? Porque eu fechei 15 dias de hospedagem. Gente, 15 dias de hospedagem, tá aí o outro erro. Por quê? 15 dias. Ah, Vitor, ele vai gravar conteúdo. Beleza. Se for pra gravar conteúdo, vai ficar só no Cairo? Mesmo assim, eu acho demais, gente. Não tem o que se fazer. Eu falo porque eu tenho programa de viagens aqui com o Franklin. A gente não fica 15 dias em Paris, que tem coisa pra caramba pra fazer. Em 15 dias, a gente deu a volta ali nos países vizinhos, Bélgica, Amsterdã. A gente fez vários países. Inclusive, a próxima temporada do programa estreia em breve, Europa. Cara, 15 dias no Cairo, fazendo o quê? E aí que tá o erro. 15 dias poderia ser uma viagem completa para o Egito, em que você ficaria 4 dias no Cairo, 5 dias a bordo do cruzeiro do Rio Nilo, fazendo todos os templos, que é o que a gente faz. Visitaria Alexandria, onde tem a biblioteca mais antiga do mundo. Depois ainda iria para o Mar Vermelho. O nosso pacote aqui da Agência Aventureiros, ele só não tem o Mar Vermelho, mas tem tudo isso que eu falei pra vocês, porque com o Mar Vermelho, você precisaria deixar aí uns 15 dias no mínimo de viagem para ela ficar uma viagem completa, porque tem avião que você pega dentro do Egito, de Cairo para Luxor, aí de Luxor você desce de cruzeiro pelo Rio Nilo, ficando 5 dias a bordo, com pensão completa, com toda a infraestrutura, com guia falando português junto com a gente, explicando cada história de cada templo, com ingresso de templo incluído. Então assim, essa é uma viagem autêntica para o Egito. E não ficar 15 dias no Cairo, pelo amor de Deus. Eu fechei ida e volta, gente. Vocês ficam assim também? Quando alguém fala alguma coisa na sua área, que você estudou, você trabalhou, você atua, e você vê alguém falando uma grande besteira, não estou culpando eles, até porque o problema dos blogueiros é hoje em dia, todo mundo tem conhecimento só simplesmente porque viaja. E não é assim, gente. Cada área você precisa estudar, você precisa se profissionalizar. Não estou aqui falando mal dele, muito pelo contrário. Só estou dando esse toque para que você não cometa, inclusive, esse erro também. E olha que ele gera conteúdo, né? Ah, então pro próximo país, o que eu devo fazer? Será que eu embora, né? ficar aqui? Vamos embora. No final das contas, eu também percebi que eu não estava muito afim de ficar. E foi aí que eu decidi falar, cara, vamos embora. Eu acho que eu pedi um sinal e Deus deu, eu contei toda a história pra ela. Eu cortei aqui o sinal, porque ficou muito longo, mas o sinal foi que ele viu um cara sendo atropelado ali na moto, um acidente horroroso, e foi o sinal que ele no momento pediu a Deus, né? E aí ele se decidiu, ó. E aí a gente teve que arcar com um grande prejuízo do resto das noites, porque a gente só ficou 3 dias lá. Ficou 3 dias, não conseguiu gerar os conteúdos que tinham que gerar, metia o pé, ia pegar o cruzeiro, pegava um voo ali pra Luxor, pegaria o cruzeiro, cara, tu ia gerar altos conteúdos lá no seu canal. Mas pra que ficar 15 dias no Cairo? Eu nunca realmente vi isso, gente. 15 dias... sem nem te dizer assim a viagem que dá para fazer um país em 15 dias. A não ser que você quisesse fazer a França, por exemplo, de cabo a rabo, ou o Portugal, que é um país menor também. Mesmo assim, é muita coisa. 4 noites, no caso, em 3 dias. E no final das contas a gente pagou por 11 noites a mais. Uma outra passagem para continuar. Ainda compraram uma outra passagem. É isso que eu falo. A falta de uma agência de viagem, de um profissional. E não venha me falar, mas eu viajo sozinho. Viajar não é brincadeira, gente. Quando a gente vai para um país diferente, eu falei isso no outro vídeo, eu acho, a coisa muda. Viajar não é brincadeira. Igual seguro viagem. Tem que fazer seguro viagem, inclusive pelo que ele passou com a mala. No meu primeiro vídeo eu falei. As pessoas acham que viajar é brincadeira, né? Produzindo os vídeos pra vocês e no final... Pagou outra passagem nova, provavelmente, né? Não sei se ele ia dali para um outro país ou voltava pro Brasil, não sei onde ele mora também. Nas contas, a gente teve que arcar com esse prejuízo. E o Egito foi, de longe, assim, a pior experiência, porque desde o começo eu sentia esse negócio negativo. Mas foi a pior experiência porque, na minha opinião, na minha visão profissional, você fez da forma errada, tá? Só um toque aqui. Mas atenção no que ele fala aí, ó. O que tava ali dentro, eu não sei se eu manifestei isso de alguma forma, eu não sei o que aconteceu. Da energia mas eu sei negativa. Que, na minha história viajando, mais de 30 países, ela deve estar perto dos 40 países já, a gente nunca passou por nada do tipo. E quando eu tô dizendo... E o que eu falo? Não é porque você viajou 40, você deu a volta ao mundo porque que você sabe tudo. Existem coisas que só uma agência de viagem, uma pessoa que estudou, não é porque eu fiz já várias operações plásticas, vamos imaginar, eu fiz nariz, botei um monte de coisa, botei até silicone se eu sou uma mulher, botei silicone no peito 300, eu sou a Gretchen, e não é porque a Gretchen fez milhões de cirurgias que ela vai saber operar. Então, é mais ou menos esse o exemplo que eu gosto sempre de dar. Não é porque você já fez muitas vezes aquela coisa que você vai saber fazer como um profissional que estudou sabe, né? Nada do tipo, não é o acidente, não é as pessoas, ou o interesse negativo das pessoas em cima da gente, ou enfim, coisas do tipo assim. Eu acho que o pior de tudo era a negatividade que estava em todos os dias, como se Deus estivesse todo dia falando pra você, cara, sai daí, vai embora. Esse não é o país, esse não é o momento. O pessoal, inclusive, no meu post aí sobre o Egito falou, né, que eu nunca li a Bíblia. Me desculpa, tá, gente? Nunca li a Bíblia, não me julguem. Mas
Mas falaram que Deus parece que falou, né, para o pessoal sair do Egito na Bíblia. Me digam aqui nos comentários, que história que é essa? Então esse não é um lugar, vai para outro lugar, o momento não é agora. E a gente meio que acatou isso e ligou todos os pontos negativos dentro dessa história. Então por isso o Egito foi de longe assim a pior experiência e eu acho que a produção não vai querer voltar lá tão cedo. Olha o que a mulher dele fala. Eu passo, eu acho que eu não voltaria pro Egito em nenhuma outra circunstância. Vamos na pirâmide de novo, vamos pra cidade mais rica do Egito. Não sei se eu tô preparada para, no momento não. De novo, eu não gosto de falar mal dos países, mas eu acho que tem coisas boas para se extrair do Egito. Eu acho que a gente não conseguiu extrair essas coisas boas, infelizmente, e eu fico feliz caso você já tenha viajado para lá e tenha tido uma experiência positiva, porque a nossa foi extremamente negativa. Bom, é isso, meus amigos. Assim, o erro dele foi ter feito isso de orelhada, que a gente fala. Ter comprado lá qualquer hotel, comprou, porque se ele vem com uma agência, por exemplo, igual eu faço com os meus clientes, eu não tô aqui para vender pacotes, estou aqui para orientar vocês, para que vocês não viajem no escuro. O Egito não é um lugar para você viajar sozinho, partindo desse princípio, uma agência que sabe de tudo vai te dar melhor hotel. Porra, o hotel que a gente trabalha no Egito, ele tem até Starbucks dentro do hotel, ele tá na zona hoteleira perto do Rio Nilo. Não é um hotel mega caro, nosso pacote, por exemplo, não é um hotel mega caro, mas você vai ter assistência no aeroporto quando você chega. O visto, você não tem que ir para a fila do visto, porque a nossa equipe local já compra esse visto e você paga direto para eles. Então você tem todos os traslados, você tem cruzeiro pelo Rio Nilo, você tem opção de fazer todos os templos, opção de ir para Alexandria e voltar em um bate-volta. Você tem o passeio noturno para as pirâmides, que é incrível. Então, assim, existem destinos que você não pode viajar sozinho se você é homem, por conta da sua segurança e também de uma boa elaboração de roteiro, porque você imagina, olha o hotel que ele ficou, olha o hotel que ele ficou. O Egito não é de longe o pior país que eu já visitei. Não é um lugar que eu voltaria, mas é um lugar que a gente tem que conhecer porque é o berço ali da civilização, né? Ou um dos berços da civilização, com as suas pirâmides. Você ver as pirâmides, ver o Rio Nilo, você navegar de cruzeiro pelo Rio Nilo, conhecer o Mar Vermelho, são experiências que só o Egito ali vai te oferecer, né? O cruzeiro pelo Rio Nilo, o Mar Vermelho, você pode ir para o outro lado do Mar Vermelho e ter experiências incríveis também, mas o Rio Nilo ali passando pelos templos são experiências que só o Egito vai te oferecer. As pirâmides de Gizé, a mesma coisa. Então, gente, não viajem sem uma agência de viagem e não é papo de vendedor e não adianta a galera vir aqui um ou outro, porque assim, se um destino que 9 entre 10 pessoas falam mal, ele não pode ser um destino bom. Então, assim, vá conhecer o Egito, mas vá com o mínimo de estrutura e não faça isso, porque você vai colocar a sua vida em risco. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir para ficar sempre por dentro de dicas e notícias relacionadas à viagem. Afinal de contas, eu estou sempre falando de todos os temas que estão em alta e os temas também que não estão em alta. Então me segue aí.